Mas agora vamos para um assunto sério, que é prejudicial à saúde, se você, é claro, não seguir a recomendação. Alexandre Rosendo, endocrinologista. Até os plásticos hoje em dia podem prejudicar a nossa saúde, doutor? Que podem prejudicar, podem. Na verdade, estão prejudicando. O que não se sabe é o quanto mal isso pode ser feito. Mas que hoje se sabe que nós estamos usando exageradamente os plásticos e que os plásticos deixam resíduos na alimentação e que ao se alimentar nós estamos também comendo com plástico, derivados do plástico, aí sim. Mas que substâncias são essas, então? Explica um pouco pra gente. É que o plástico, principalmente quando é aquecido ou quando refrigerado, ele libera algumas substâncias. A mais conhecida é o bisfenol A, mas tem uma série de substâncias que pode causar algum mal à saúde. Essas substâncias, elas estão presentes basicamente em todos os plásticos. Então, algumas delas, por exemplo, estão presentes nos plásticos mais endurecidos, que é o bisfenol A, que a gente está falando agora. Plásticos, por exemplo, aqueles plásticos, potes plásticos que nós guardamos guardamos alimentos em casa, na geladeira? Esses são os mais comuns. Então, por exemplo, quando nós compramos no supermercado um alimento que ele está envolvido num filme plástico, aquele plástico ele vai passar alguma substância para aquele alimento. E ao comer aquele queijinho fatiado, né, que está envolto no filme plástico, nós também vamos estar ingerindo as substâncias que o plástico deixou nele. O que mais tem se alertado é sobre os recipientes plásticos, que a gente leva ao freezer, geralmente, ou muitas vezes até usa para esquentar a comida no micro-ondas. Bom, eu sei que já, em relação às mamadeiras, a Anvisa já proibiu, né, o uso do bisfenol A na fabricação, né? Isso. Por que nós conseguimos que a Anvisa proibisse nas mamadeiras? Porque quanto mais precoce essa exposição, mais prejudicial é. Então, mulheres de idade fértil ou que queiram ter filhos, crianças, recém-nascidos ou até na puberdade, são as pessoas mais susceptíveis a ter aos males pelo bisfenol, pelos derivados plásticos. Então, principalmente para as crianças e para gestantes, tentar evitar ao máximo o convívio com o plástico. Mas quais são os problemas que o bisfenol pode gerar nas crianças ou nos bebês? Tem estudo para tudo, né? Então, tem estudo correlacionando com obesidade, estudo correlacionando com diabetes, doenças na tireoide, e a maior parte dos estudos correlacionam com problemas sexuais. Então, por exemplo, gestantes que tinham valores de bisfenol mais alto no sangue, a dosagem de hormônio masculino nos seus bebês aos 4 meses de idade eram menores do que aquelas que não tinham essa substância alta no sangue. Então, está se advogando que talvez esse adiantamento da puberdade que tenha ocorrido, essa grande incidência de ovário policístico nas meninas, essa epidemia de obesidade, talvez tenha uma correlação com o bisfenol e com as outras substâncias liberadas pelo plástico. Eu te pergunto, já ouvi muito falar, minha avó, menina, não esquenta essa mamadeira do bebê no micro-ondas. Pode dar problema? Pode mesmo? Pode, sim. A mamadeira agora, essa que tinha bisfenol, porque o bisfenol ele não está composto em todos os plásticos. Ele é mais comum nos plásticos de número 3, 6 e 7. Você olhar embaixo do plástico, tem um símbolozinho da reciclagem, que é um triângulozinho. E dentro daquele triângulo tem um número. Mas todos os plásticos têm? Todas as mamadeiras? Deveria ter. Tem? Deveria ter. Então, se já não tem, já é um sinal para não comprar. Tendo aquele númerozinho, se for 3, 6 ou 7, são plásticos que têm uma maior liberação de substâncias, podemos dizer, não seguras, né? Os que têm outros números, a gente não pode dizer que sejam totalmente seguros. O ideal mesmo é o vidro, é o inox, é o filtro de barro, em vez da garrafinha plástica de água, né? É a volta a um estilo de vida mais natural. Então, a indicação para a dona de casa é colocar o alimento, a sobra do almoço, do jantar, em um recipiente de vidro. O ideal seria isso. Mas mamadeiras de vidro também são mais indicadas? De vidro também, madeira de vidro é mais indicado. Claro que a gente sabe que isso tem um componente econômico. O vidro é bem mais caro que o plástico. Claro. Então, se for usar o plástico... Mas calma aí, só uma perguntinha. A maioria dos vidros, recipiente de vidro, a tampa é de plástico. Então não pode deixar encostar a comida. Então você coloca a comida só quando já estiver fria, porque senão aquele vapor vai esquentar o plástico da tampa, né? Colocar ali só fria e não deixar encostar no plástico, deixar um dedinho até a tampa. Tá certo. E quando for usar o plástico, porque a gente sabe que é difícil, né?
tirar o plástico da vida da gente. Mas pelo menos não botar no freezer, porque o frio faz com que essas substâncias passem mais rapidamente. Não esquentar, seja na panela, ou seja no micro-ondas, a comida. Então, assim, o melhor para aquelas mães que têm que levantar de madrugada para dar mamadeira para os seus filhos, esquenta numa xícara, em algum recipiente de vidro, e depois coloca na mamadeira, aí não tem problema? Morno. Morno, né? Não muito quente, até porque a gente não vai dar, né, o líquido muito quente. Mas a mamadeira, o ideal é vidro, mas, e quebra. Ou então use um plástico que não tenha bisfenol. Né? Hoje as mamadeiras, desde o início do ano, já estão vindo sem bisfenol. E às vezes você encontra na mamadeira um símbolozinho, BPA, um tracinho, ou BPA free, mostrando que aquele produto tem menos bisfenol. E aí é outro problema, que a Anvisa liberou as mamadeiras que têm baixo teor de bisfenol. A gente também não resolve sabe muito, né? se existe a quantidade mínima segura. Entendi. E esses problemas que o bisfenol pode gerar curto, médio ou longo prazo, doutor? Depende. Assim, em geral, é a longo prazo. Então, por que se fala tanto em gestantes? Porque a exposição da gestante mudaria o ambiente do feto e o feto, quando tivesse lá 15, 20 anos, aumentaria o risco de diabetes ou de obesidade. Né? Então, em geral, é a longo prazo. Né? Até porque depende não tanto da dose, depende do tempo de exposição e depende da combinação. Então, pessoas que tiveram contato com um tipo só de disruptor endócrino ou de derivado do plástico têm bem menos doença que pessoas que tiveram contato com 3, 4, 5. Agora, doutor Alexandre Rosendo, se eu não puder ou não prestar atenção nesse rótulo embaixo Até porque é muito pequenininho o número. Pois é. E aí, como é que eu posso identificar? Tem alguma outra forma? Não. Apenas através daquilo ali, ou se tem um símbolo do bisfenol free, né? E se possível, optar então pelo vidro ou pela cerâmica, né? Aqueles saquinhos de papel também não são indicados? Não, o saco de guardar? papel, aquele saquinho de pão, não tem problema. O papel alumínio parece ser bastante seguro. Aquele papel filme também não? Filme é o próprio. É o próprio, né? Que é plástico. Né? Então, aí, orientações bem importantes, né, para que a gente já comece a praticar nos filhos, nas crianças, e acabe adiando ou... Da criança, além da mamadeira, é importante falar dos brinquedos. Mordedor. Tem mordedores que são de plástico, brinquedos que a criança põe na boca. Vamos falar sobre essa parte dos brinquedos daqui a pouco, ok? Alexandre, obrigada por enquanto pelas suas informações. Chegamos ao último bloco aqui do Revista Eletrônica, o seu TV Com Tudo Mais. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo com Alexandre Rosendo, endocrinologista. Ficou faltando aquelas informações, né? Da chupeta em relação aos bebês, dos brinquedinhos também, doutor. Então, eles são também prejudiciais? Depende da idade da criança. Quanto mais precoce, mais prejudicial é. E tem uma fase mais precoce onde a criança coloca os brinquedos na boca. Então, verificar se aquela parte que ela tem o hábito de colocar na boca, se não é feita de plástico, se pode ser o outro material mais saudável, como material orgânico, uma borracha, um pano. Esses brinquedos são incentivados mesmo pelos pais, né? Até pelos próprios pediatras, servindo como um mordedor, aqueles bichinhos para coçar a gengiva. Então, os mordedores é mais fácil você encontrar de silicone, então não teria tanto problema. Mas tem muitos que têm composição plástica ali dentro. Então, você tenta procurar, quando for comprar um mordedor, se está escrito bisfenol livre ou bisfenol free, né? Ou pelo menos que também não tenha... Também é para ter o símbolozinho lá? Também, se for de plástico, todos os elementos de plástico devem ter. Então, se constar só que não é tóxico, não quer dizer basta. Nada, não basta. Além de atóxico, tem que dizer que é bisfenol livre. Entendi. E a chupeta? A chupeta... As crianças, né, geralmente gostam bastante, é difícil, até levam por anos a chupeta. O bico ele pode ser tanto de borracha quanto de plástico, né? O de borracha, pelo menos em relação a isso, não tem estudos mostrando da toxicidade. Agora, os que têm plástico, eu aconselharia a não usar, né? As evidências estão cada vez se somando mais. No início, eram só alguns tipos de plástico. Deixa eu só entender melhor, doutor. Os que têm plástico, você diz para segurar ali? Não, para segurar não tem problema. Não tem problema mesmo esse contato com a... Com a mão, não. A transmissão através do contato é menor, né? Até porque não é um contato permanente, né? O problema maior é no alimento mesmo, né? Ou naquilo que vai na boca, né? Então, por exemplo... existem derivados do plástico que eram usados ou que são usados para fazer restauração dentária, né? Então, fica dentro da boca,
liberando aquela substância. Então, conversar com o seu dentista sobre isso também. Mas o mais importante é a fase da criança, da mulher em idade fértil, né? Os alimentos que têm plástico, então, a garrafinha de água mineral, né? A bombona de água, que é a bombona plástica. Então, será que há necessidade realmente de ser de plástico? Será que uma volta, uma coisa um pouco mais natural não seria mais saudável? Adianta alguma coisa tirar? Comprou a bombona de água, tira e coloca em uma jarra de vidro? Adianta? Sim, adianta. Mas já não ficou um bom tempo ali dentro do... Não, ficou um bom tempo, mas já adianta. Tem um estudo feito nos Estados Unidos, eles pegaram 5 famílias e deixaram com uma alimentação natural, sem plástico. Nada industrializado, nada que venha no plástico. Os valores do bisfenol A e de outros desreguladores caíram 70%, 80% em questão de semanas. Aí eles liberaram as famílias para voltar a comer o que era habitual e voltou a subir, né? Então adianta. Tem alguns desreguladores não, que ficam anos e anos no sangue, né? Então tem coisas que a gente está sofrendo de substâncias da década de 70, 80, que não sabíamos que fazia mal. Então, um exemplo, existe um herbicida chamado DDT, que foi proibido na década de 80, mas aquilo fica 20 anos no corpo da gente. Você falou lá no começo do programa que esses efeitos são a longo prazo, até mesmo no caso dos bebês? Nos bebês se refere que seja a longo prazo, apesar de que tem alguns estudos que se a mãe se expõe a esses derivados plásticos, pode ter algum efeito já no neném, alguns problemas de malformações genitais. Em animais isso já é bem provado, em humanos está se investigando, né? E parece que algumas associações de a mãe que usou plástico na gestação, né? E transtorno hiperativo na criança, né? Então, tem doenças comportamentais também associadas à exposição ao plástico. E a correlação com câncer de mama, doutor? O problema é que a maioria desses compostos plásticos, quando ele age no corpo da pessoa, ele imita o hormônio feminino. Então, por isso que seria tão prejudicial para o homem, mas também para a mulher. Quando eles descobriram isso, uma das primeiras pesquisas foi que eles verificaram que células de cultura de câncer de mama em laboratório, se eram mantidas com uma água que ficava no potinho plástico, desenvolvia mais que aquelas que eram mantidas na água de um copinho de vidro. E foi daí que foi começado a pesquisar sobre o problema. Então, tem estudos associando a câncer de mama, a alguns outros tipos de câncer, como de testículo, né? Não são provas, porque é muito difícil você provar que uma coisa que você se expôs há 10, 20 anos atrás é o causador. Mas pelo princípio da cautela, se recomenda que pelo menos se diminua a exposição a esses plásticos. Então, doutor Luiz Augusto, o que nos parece facilitar a vida pode estar nos prejudicando a saúde. É o mesmo fenol, que na verdade é uma função química, né? Como os álcools, os aldeídos. O mesmo que então, você usa no peeling? Exato. O acetaminofén, que é o conhecido, falar o nome de uma marca, o Tilenol, que a gente usa para... É um fenol. O cheiro das plantas, né? A cor das plantas, isso tudo é determinado por essa função, fenol. Mas tem o fenol ruim, que é o bisfenol. O fenol, ele é uma cadeia de anel de benzeno, né? Então, ele pode virar muitos compostos benéficos e maléficos à saúde. Né? Que coisa, a gente tem que realmente seguir essas orientações, né? Para a gente ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutor Luiz Augusto, você atende lá no Bahia Sul Medical Center, exato. Qual é o andar? No 4º andar, com sala 414. Agradeço a gentileza do seu contato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Por todos os esclarecimentos aqui no programa. Obrigada também a Maria Luísa Tremel, que já deixou aqui o seu contato. O Alexandre Rosendo, endocrinologista, está chegando aqui em Florianópolis, né? Vim esse ano está atendendo aonde, doutor? Na Clínica Atene. Onde é que fica? Próximo aqui do Shopping Beira-Mar. Atene? Atene. Atene. Obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito proveitoso.